Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la clase de espanhol. Vamos à classe do livro, é a classe 14, tá? Às vezes eu lembro, né, de falar, outras vezes eu nem falo, né? Desculpa. Mas essa vai falar sobre o quê? Fala sobre texto. Literalmente sobre texto. O que o texto tem que dizer pra gente? Então, a gente toda vez, eu falo sobre texto, a gente fala sobre, né? Não sou eu, todos os professores que vão mexer com isso. Vai falar sobre os aspectos de um texto. E que eu preciso, dentro de um texto? Eu tenho uma mensagem, né, o autor do texto, tem uma autora do texto, tem uma mensagem, e essa mensagem precisa chegar até uma pessoa, né? Um receptor. Essa mensagem eu posso passar por linguagem verbal, linguagem não verbal, uma linguagem mista, né? O clássico que você aprende lá atrás, um sinal de trânsito. O sinal de trânsito e as placas. O sinal de trânsito ele é uma linguagem não verbal, mas você sabe exatamente o que você tem que fazer a cada mudança de sinal. Verde, amarelo e vermelho. Você sabe o que tem que fazer. Ali está estipulado. Ninguém precisa falar nada. As placas de pare, de siga, não ultrapasse no cruzamento, as placas de hospital, linguagem não verbal. Só basta aquela figura dizer alguma coisa para você. Então, dentro do seu livro, ele tem... até coloquei aqui. Ó, ele tem todo um processo, né? Te mostra aí os esquemas de comunicação. Comunicação, eu acho lindo e achei lindo mesmo porque está ali escrito. A comunicação, ele é um ato social. Tá? O que une e afasta as pessoas é a comunicação. O ato de se comunicar. E você se comunica de várias formas. Você se comunica pela escrita, você se comunica falando, você se comunica com gestos, tá? Se comunica com o olhar, se comunica com expressões gestuais, realmente, né? Eu já tinha falado. Então, é um ato de comunicar, é um ato social. Por isso, quando você aprende um idioma, você se aproxima de entender o que aquela comunidade daquele idioma está falando. Então, ele é um ato social. Você se aproxima. Achei essa frase assim, tá no seu livro. Fantástica, ela é fantástica mesmo. Ela vai separar aí para você a comunicação, né, os signos, tudo isso que eu falei para você está indo como um mapa mental. O canal, ó. O canal, a mensagem, o emissor, o receptor, para quem eu quero passar essa mensagem, quem é o grupo que eu vou atingir com esta mensagem, a forma como eu vou atingir a este grupo. Estava falando agora com a Isadora sobre uma determinada personalidade, que eu falei assim, usei numa prova. Ela, né, sim, mas não é a pessoa, né? Como você lida com as perguntas que são feitas, o contexto que está inserida esta personalidade. Certo? Gostando ou não da personalidade. Tem de se mexer com o contexto inserido. O nível gramatical, né? O sistema, a língua, o idioma. Acabei de falar que é o que aproxima ou o que afasta. Não à toa que quando os portugueses chegaram à costa brasileira, eles... de primeiro momento, tinha que fazer o quê? Né? Unir as línguas. Então, sabemos como funcionou. Não vou ficar aqui falando questões históricas que não são pertinentes a mim. E o sentido que tem as palavras, não é? O peso da palavra. Como você vai dizer isso? Se tem um sentido denotativo, se tem um sentido conotativo, se tem um sentido real mesmo da palavra, né? Ou se tem o seu sentido figurado. Tem todas as coisas que vocês já aprenderam, como figura de linguagem, né? O hipérbato, desculpa. A metáfora, a metonímia e por aí vai. Então, tudo isso e como você pronuncia, como você faz isso, o peso que dá. Até para você contar alguma coisa para alguém. Se eu disser para Isadora, fulano morreu. Se a palavra morreu, ela tem um peso diferente de eu dizer para ela que fulano faleceu.
Mas é uma questão de peso. Mas ambas têm o mesmo sentido. O que aconteceu? Né? O ato em si, a gente sabe. Mas como foi dito isso a ela, a palavra que eu quero utilizar, né, vai dar um peso ou não àquilo. Isso na sua redação vai funcionar pra caramba. Né? Que eu quero aqui? Vamos trocar certas palavras que são muito usuais, a gente usa, né, obviamente, bastante. Vou trocar por sinônimos para dar uma melhorada aqui na minha redação. Abrir o leque de palavras, abrir o meu leque de sinônimos, isso é importantíssimo. Até para que você não repita e torne o seu texto redundante, que você fica ali girando numa única palavra, que você não pode repetir, não é? E para melhorar isso. E ele faz o seu livro faz todo um caminho bonitinho, análise de um texto, a situação da comunicação, até que eu não falei, desculpa, a questão linguística, histórica, social, psicológica, sim, isso tudo vai influenciar, isso tudo tem peso, isso tudo tem história. O idioma que nós falamos hoje, a forma como, não o idioma, né? A forma como nós utilizamos a língua portuguesa, as palavras utilizadas pela língua portuguesa não são as palavras utilizadas 10, 12, mas bem anos atrás. A evolução dela foi muito pouco, tá? Vamos jogar bem lá para trás mesmo, bem lá para trás, para fazer a evolução. Até as gírias que vocês utilizam, que é um meio social que se aproxima de grupos, não é? Cada grupo tem a sua gíria e vocês se reconhecem por elas também. E elas, então, são efêmeras. Olha que palavra bonita. Efêmera. São rápidas, né? Muda sim. E eu, por exemplo, já tenho uma dificuldade. Parei um pouquinho no tempo de algumas gírias e vocês já estão indo. Eu já me perdi lá atrás. Porque já não... O meu grupo social já não não utilizam tantas, né? E vamos lá. E o jogo de palavras? A gente vai analisar texto. Hoje a gente vai analisar mesmo o texto. Para quem não conhece, essa aí é a Frida, esse é o marido dela, né? O Diego Rivera. E tem o jogo de palavras aí. Olha que legal. Usted es don Diego Rivera, certo? E ela deve ser sofrida. Muito sofrida. Olha aqui, ó. Pero sea mais delicado. Você deve ser... o senhor deve ser Dom Diego Rivera, certo? Sim, ela deve ser sua Frida. Aqui ele está falando sua Frida. E aqui eles une as palavras e diz muito sofrida, muito sofrida, mas seja mais delicado. Você tem um jogo de palavras aí muito interessante e para quem conhece a história da Frida Kahlo, sabe o quão ela sofreu. Sofreu pelas condições da vida dela mesmo, de saúde, né? E sofreu psicologicamente, amorosamente com o Diego Rivera. Acho que eu já falei sobre a Frida, eu não vou me estender para não ficar chata. Mafalda, vocês se derem cara com Mafalda em alguma prova, pergunte ao seu professor se eu autorizei, que não pode ficar usando Mafalda sem a minha autorização. Mafalda é minha. Mas olha que coisa fantástica. Basta de senso. Para aí, e ela, ou se lhe acabou la pintu, ou no pu termi por razón de son del domin pub. Também tem um jogo de palavras aí, maravilhoso. Ela não terminou, a palavra não foi terminada, né? Baixa de censura. E a própria fala dela também está censurada. Aí você joga em outra esfera. Né? A ditadura foi ruim em os países que viveram a ditadura. Mas a ditadura na Argentina foi uma ditadura bem complicada. Né? Bem complicada. Então, você tinha uma censura ali fervorosa.
A Mafalda sobreviveu à censura, mas eu não vou dizer os motivos dela ter sobrevivido à censura, não. Tudo bem? Deixo vocês pesquisarem o que Quino disse, tá? E ela faz isso também na própria fala dela. Então, esse jogo é muito importante, é muito interessante. Aqui, esse é Quino. Você pode me jogar para um outro lado, caso você queira. Isadora! Você pode me jogar para um outro lado, caso você queira, ou me desaparecer? Você pode deixar assim, família reunida. Eu, Quino, Mafalda. Família, Quino, papai Quino. Papai Quino, irmã Mafalda. Ó, família reunida. Essa família é muito unida. Tenho uma grande admiração por este homem que faleceu em 2020. E a Isadora já fez essa pesquisa para mim. Ah, tá aí, ó. A Isadora já fez essa pesquisa para mim. Mafalda, este ano, em setembro, 29, né? 29, não é isso? 29 de setembro, Mafalda fará 59 anos de existência. Aí ela continua aparecendo, né, professora? Pois é. Quino também não gostava disso não, tá? Depois eu falo sobre ele. Esse aí é o de Hunter, né? O desenhista da Mafalda, o pai da Mafalda. E olha aqui também, mais uma vez, não o jogo de palavras, mas o jogo de movimentação da história em quadrinho. Ela chama burocracia. Burocracia, eu já disse numa aula anterior para vocês, é uma palavra heterotônica, não é burocracia, é burocrácia. E eu passo ela tá em pé. Ela senta, ela olha, ela lê, ela faz qualquer outra coisa. E aqui ela se levanta e oferece a tartaruga, que é conhecida por ser um animal lento. E ela dá a sua lechuguita, que é uma alfacezinha. Então, o que ela quis dizer com isso? Ai, gente, é lindo, né? Aquilo é lindo, era lindo, gente. Olha que coisa linda. Olha, não era lindo? Fala a verdade. Isadora, não era a beleza dele, não. Mas o jogo que ele faz aí. Olha que coisa fantástica que ele faz com a palavra burocracia. A gente reconhece que a burocracia é um processo o quê? Lento. E ele bota esse nome em quem? Numa tartaruga. Lindo isso, lindo, lindo. Vai dizer que você não viu isso. Viu, não viu? Viu, não viu? Viu. Isadora viu. Isadora viu. Ela não tá ali dizendo pra mim que viu não, mas viu. Isadora viu. Né, Isadora? Viu? Vamos lá. Agora sim. Ah, que elas não estavam no meu livro, né, professora? Não, não estão no seu livro. Agora eu começo a mexer com o seu livro, tá? Eu fui só mexer ali com a leitura realmente de tudo, do texto, né? O texto estava todo ali na minha frente. E você tem que entender essa especificidade, sabe? Achar isso lindo, achar isso fantástico, entender o poder que tem a palavra, a imagem e tudo que ela pode fazer, né? É claro que ela tem um poder muito grande para um lado e para o outro, tá? Siete Crisantemos, vou direto para as questões. Na estrofe da canção Siete Crisantemos, é o cantor espanhol Joaquim Sabina, a expressão llueve sobre o mojado, chover sobre o molhado, faz referência à constância necessária para viver, esperança de uma vida melhor, desespero pelos bons costumes, rotina entediante da vida e rechaço de uma vida confortável. Poxa, eu não precisaria nem ler o texto. Quando eu falo que é um chover no molhado, Isadora, você fica aí chovendo no molhado, você fica fazendo como se ela estivesse fazendo a mesma coisa. Se ela está fazendo a mesma coisa, chovendo no molhado, dando murro em ponta de faca, ela está fazendo a mesma coisa o tempo inteiro. Se é uma mesma coisa, é uma rotina entediante da vida, já é uma questão do texto, eu não precisaria nem olhar para ele. Aprende a fazer questão, vai direto para onde tem de ir. Tudo bem? Vamos lá. Agora... Ai, peraí que brilha. Com base na análise da figura, depreende-se que se refere a uma campanha para
Bom, aqui realmente está ligado à palavra. Embora você saiba que a gente tem um clássico, né? Você faz as suas economias, né? Isso é senso comum. As suas economias não tinha lá, você não investia em banco, botava no banco, não investia, fazia poupança, nada disso. Você botava suas economias aonde? No porquinho. Então, quando ele bota ali, ele está te representando, dizendo que você está fazendo economia. Esse ahorrar é economizar. Somado ao porquinho que está ali, é para você fazer economia. Ahorra e o súmate a la solidariedade. Então, economiza, né? E some-se a solidariedade. Né? Com base a campanha, o que a campanha quer? Isso é uma campanha. Vamos lá. Estimular as pessoas a realizar doações, mobilizar o cidadão a economizar, mas ele manda você... Professor, ele manda a gente economizar, mas ele manda você também se somar à solidariedade. Olha aqui. A solidariedade entre os animais, não tem nada aqui. O símbolo do porquinho não é para se solidarizar com o porquinho. É a ideia de que você está economizando, né? Ahorrando, né? Une-se urgentemente a causas da saúde. Não diz nada que é a causa de... Ih, Jesus! Causas da saúde. Leva a pessoa a pensar no dinheiro. Então, ó, o máximo que você ficou foi aqui. A economizar ou ele quer estimular as pessoas a realizar doações? Então, não é à toa que você tem coração aqui, para você se somar à solidariedade, quando você economiza para, de repente, dar a um outro. Essa é a ideia. Isso tudo está dentro da imagem. Tá? Você tem o T em forma de um símbolo de somar mesmo, né? Tanto que está aqui, ó, suma-te. De você somar a solidariedade. Tem que fazer toda a leitura para não ficar preso a essas duas situações aqui. Ok? Não é só fazer uma economia. Senão, não precisaria que você somasse a solidariedade. Tudo bem? Não precisaria colocar essa última parte aqui. Mas a ideia é você ser solidário. Beleza? Vamos lá. A comicidade da charge está no fato de uma das mulheres. Bom, eu não tenho o que fazer muito por aqui, eu acho que eu vou ter que ler. Achar interessante a aromaterapia, não entender a importância da aromaterapia, falar de aromas ilícitos, aquilo que é perigoso, né? Aquilo que não é... Ai, meu Deus do céu. Não é... Me dá uma palavra, um outro sinônimo para ilícito? A gente usa tanto, né? Mas eu queria uma palavra mais simples. Queria algo mais simples. Hã? Também. Tô aqui parada no ilícito, mas vou continuar, não vou ficar parada aqui não, tá? Dizer que o tênis do filho possui um aroma agradável. Dar como exemplo um aroma de chulé do filho. Não consigo nem imaginar. Vou precisar olhar. No, la aromaterapia não é uma tonteria, porque há aromas que ao inalarlos te provocam efeitos no sistema nervioso central e nas emoções, entende? Sí, es cierto. Es de la zapatilla de mi hijo adolescente, por exemplo. Não, ela diz que a aromaterapia não é uma tonteria, não é uma bobeira, né? Porque existem aromas que são inalados, te provocam efeitos com o sistema nervoso central e nas emoções, entende? Ela diz, aí a moça realmente, entendo, né? O aroma exalado pelo tênis do filho dela deve trazer algum efeito ao seu sistema nervoso central. Então, a comicidade dela se dá onde? Justamente aí. Ela dá como exemplo o chulé do filho como um processo de aroma que mexe com o sistema nervoso central e emoções dela. Não quero nem saber que tipo de emoções esta moça sente ao sentir o cheiro do pezinho do filhinho dela. De acordo com o apresentado no texto anterior, posso dizer que ele foi escrito com o intuito de discutir sobre a diferença entre as mulheres, levar a reflexão sobre o feminino na contemporaneidade, fazer um resumo de um livro dirigido por Ernesto Medela,
divulgar a estreia de uma peça protagonizada por 3 mulheres, contar a história de 3 mulheres argentinas de classe média. Não tenho a menor ideia. Vou ter de ir para o texto. Vou ler aqui porque aqui brilha muito, tá? Na obra Mientras Tanto, dirigida. Então, ó, isso aqui é uma obra, Mientras Tanto. Dirigida por Ernesto Medella, que se estrenou na sala. Bom, então eu tenho uma obra dirigida por alguém. Aí eu já fico mesmo, ó, tá por aqui o negócio. Na atualidade, ela planteia 3 perfis de mulheres de classe média, uma chica que não tinha definida sua vocação, trabalha em algo que não lhe gusta, espera encontrar algo que la motive e dar um grande salto a sua vida. Outra mulher exitosa na profissão, pero uma pareja estancada e certa frustração por nos madre. E la que é mais aninhada, que busca aventuras permanentes e não assume responsabilidade. Espetáculo teatral é uma comédia efectista e que tem muitos pontos em comum com a obra de ficção de mulheres de 30. E que salto na qualidade, e que este caso, o salto de qualidade, lo brinda com 3 amigas de cena num trabalho coletivo. Então ele está fazendo o quê? Divulgando a estreia de uma peça protagonizada por 3 mulheres. Tá? Porque ele diz aonde está em cartaz e dá um resumo dessa... E eu fiquei exatamente na frente desse negócio, mas aí dá pra marcar, né? É porque Isadora ali... Vou dizer, Isadora hoje tá... Tá que tá. Já desligou esse negócio aqui 3 vezes. Tá danada comigo hoje. Hoje ela tá... sem nem o que fazer. Vou botar de castigo. Gaturro! Analisando o quadrinho anterior, pode-se observar que o dono quer devolver o gato. O homem diz que não precisa de manual de instruções. A mulher não gosta de gato. O homem tentou fazer o gato parar de ronronar. O gato está cantando alto. Vamos ver que realmente não me diz nada essas informações aí. Mas vamos lá. Gaturro está ronroneando muito forte, Godi. Cala-lo um pouquinho. E ele faz, mexe, abre, fecha, não sei o que e reclama, né? Quando nos entregaram a mascota é mascote, tá? Animal de estimação. Venia um manual de instruções, faz uma pergunta. Então, o que ele quer? Ele tentou fazer o gato parar de ronronar, só que ele não tem manual de instruções, que seria bem besta, né? Um negócio assim. Então, o quadrinho me diz isso aí. Ele tentou. Olhou e não conseguiu. A Isadora não gosta. Isadora... E não conseguiu fazer o gatinho parar de ronronar. Tem de se olhar tudo. Quando é aquele texto que a gente leu do Mientras Tanto, aquele ali vai... Ele é mais... aí é uma opinião. Tá? Opinião mesmo. Eu acho os textos de... somente linguagem verbal mais simples. Um texto com linguagem não verbal, que são os desenhos, né, as histórias em quadrinhos, as charges, demanda você olhar todo o contexto. Então, acho eu, opinião, mais complicado. Ele é de leitura rápida, né? Você, é rápido que eu leio isso. Você lê rápido, mas você entende rápido. Essa é a questão. Ler é uma coisa, entender já vai para outra situação. Tudo bem? Ler texto dá trabalho. Besos, adiós, hasta la próxima.